Hoje é a vez de Camila Pisa, mediadora, psicóloga e cofundadora do coletivo Educação. Camila, pergunta que a gente tem feito para todos os convidados e que a gente acredita ser central para começar toda essa conversa. Número 1, por que trabalhar com educação? E o que você, na sua opinião, acredita que a educação pode fazer pelo mundo de hoje? Tá. Então, eu vou começar agradecendo a Associação Grão Saber. Eu estou super feliz de estar aqui. Acho que, na verdade, eu vim pensando nessa palestra desde do primeiro telefonema de vocês. E acho que eu venho pensando muito do porquê de educação desde que eu me envolvi no coletivo, né? Então o coletivo ele começou em 2012 e aí foi uma busca de 4 não formados em educação, não educadores, não pedagogos. Então 4 curiosos por compreender um pouquinho a educação pela perspectiva da inovação e da inspiração. O que estava acontecendo, o que está acontecendo na educação com relação às inovações, às inspirações, o que tem de inspirador e inovador, né, de educação pelo mundo afora. E aí foi com esse olhar de curiosidade que a gente foi buscar essas iniciativas e eu sempre me fiz uma pergunta nesse meio tempo, né, nessa jornada, e até me faço ela hoje em dia, cada vez que surge um telefonema, um convite, eu penso assim, sou eu educadora ou não, né? E aí eu trabalho com educação ou não. Então hoje eu me vejo como educadora a partir do momento que eu entendo que todos nós somos educadores, né? Eu acho que todos nós como indivíduos, como cidadãos desse grande mundo que está em transformação, a gente se coloca no papel de educador porque a gente sempre tem algo a ensinar, da mesma maneira que a gente se coloca como aprendiz, né? Um eterno aprendiz, porque a gente sempre tem algo a aprender. Então, por que trabalhar com educação? Porque, principalmente, eu acredito que educação, ela dá sentido às coisas, né? Ela dá significado e sentido às coisas. Então, hoje em dia, né, num mundo tão fluido, de tantos estímulos e tantas referências, eu acho que a educação ela tem o papel de nomear, né? Simplesmente nomear as coisas. E, a partir do momento que a gente nomeia as coisas, a gente parece que cria um caminho, né, entre a sua origem e o seu destino. E aí as coisas elas ganham um sentido, elas ganham um significado e a gente entende um pouco melhor o mundo. Então eu acho que é um pouco assim que eu vejo a educação. A educação nada mais é do que formar indivíduos para viverem nesse grande mundo, né? E assim eles terem melhores ferramentas, melhores referências, né, melhores construções de conhecimento para lidar com todo esse arcabouço de mundo que tem aí para ser vivido, né? Uhum. E aí, o que a educação pode fazer pelo mundo hoje, eu acho que é um pouco, né, o que eu respondi na primeira pergunta. Na verdade, eu acredito que a educação, ela pode fazer muito pelo mundo, ela pode sistematizar as informações do mundo, ela pode ampliar os conhecimentos do mundo, ela pode trazer novas referências, ela pode promover o encontro dos diferentes, ela pode nos manter vivos como indivíduos, né? Sempre pensantes e curiosos e sempre com a disposição, e aí eu acredito que sempre existe esse espaço para a gente aprender mais. Então eu acho que o mundo, nós estamos aqui a serviço da educação, né? A gente veio para aprender, eu acredito muito nisso. E aí o mundo ele é essa grande plataforma, né? Onde a gente a cada dia absorve e aprende um monte de coisas novas e assim a gente vai seguindo, sendo cada vez um pouco mais conhecedor de pequenas coisas e se possível, devolvendo para que o mundo se torne uma coisa melhor. Eu acho que é um pouco essa minha compreensão da educação e do mundo. Então, eu fico ouvindo e pensando, quer dizer, vocês como coletivo começaram uma pesquisa, de alguma maneira, de escolas, né? Esse foi, vamos dizer, e aí se a gente, lógico, pensa em escola, você pensa em criança, você pensa em jovem.
Primeiro, queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, ali na pesquisa que vocês mesmos desenvolveram, não obrigatoriamente, ou pelo menos que eu me lembro, nem todas são escolas de crianças e jovens. Mas, e aí acoplando a essa ideia, essa pergunta, também me vem essa ideia, quando te ouço falar da experiência, né, do viver e aprender, não tem faixa etária, né? Aí a gente já está falando também do mundo adulto, né? É isso mesmo? Então, algo muito interessante do coletivo. Depois a gente podia até pegar o livro para mostrar, mas somos 4 pessoas muito diferentes compondo esse grupo, né? Então, um é o Shima, que foi o grande sonhador, ele que fez esse convite para todas as outras pessoas, né? Que antes eram 12 ou 15, depois nos tornamos 3, né? Então, hoje nós somos 4 junto com o Shima. Ele é engenheiro, se diz deformado pela engenharia, eu acho engraçado isso. Ele hoje está fazendo mestrado no Sustainability Institute, que é uma das instituições que nós fomos visitar, que está no livro. Outra é a Cara. Então, o Shima é educador e pai de uma pequena menina, né, que hoje tem 6 anos. Então, estava muito se questionando que educação que ele queria dar para ela. Acho que esse questionamento cresceu depois que ele teve uma filha. A Carla com um filho de 18 e uma filha de 4, tentando entender em que espaço que ela daria para esse filho de 18, que já tinha saído da escola, e que espaço que ela daria para essa criança que estava entrando no universo da educação. O André vem com a sua história de escola pública, né, jornalista de formação, e sempre sendo muito desestimulado, né, no espaço de aprendizagem, sendo reforçado de que ele não seria nada como um sujeito social, né? Então, assim, estaria nas páginas policiais dos jornais, era isso que os professores falavam para ele. E eu vim pelo viés da psicologia e da mediação, muito entendendo que escola é esse espaço de formação do indivíduo, mas talvez não tendo uma experiência que fosse absolutamente enriquecedora para mim, no sentido de que eu me descobri por acaso onde eu estou hoje, né? Ou então eu me descobri por acaso após a escola. Acho que a escola, ela foi muito rica e tal, mas eu não senti que houve uma jornada individual, né? Uma jornada para a Camila. E aí eu fico pensando se ela não poderia ser um pouco mais disso, né? Então, quando você perguntou sobre o coletivo, acho que essa diversidade de perfis que ele compõe e que ele contempla fez com que o nosso olhar para com essa pesquisa ele fosse bastante variado, né? Alguns mais interessados em entender a educação pelo viés do ensino infantil, fundamental, outros já tentando entender essa educação para o empreendedorismo ou para jovens adultos. E aí a gente começou a se questionar, então inclusive assim, mas... E a gente, acho que uma das primeiras coisas que a gente fez foi fazer esse deslocamento de que a escola é o único espaço de ensino para pesquisar outros espaços de aprendizagem, né? E aí, na hora que a gente entendeu que existem outros espaços de aprendizagem além da escola, a gente começou a perceber a possibilidade de, inclusive, ir pesquisar um CPCD, que é um espaço de contraturno, ou o IIP, que está na Suécia, que tem lá um projeto para alunos recém-formados da escola e que não querem entrar diretamente numa universidade. Então eles fazem o chamado Gap Year, né? Esse ano hiato eles vão fazer um projeto de vida. Ou então até uma universidade que não é tão convencional porque ela não tem sala de aula e ela propõe que os alunos que querem se formar em empreendedorismo, eles saiam pela vida fora e desaprendem tudo que eles aprenderam para então serem empreendedores num futuro próximo. E assim por diante. Então, a gente foi sim buscar esses espaços de aprendizagem para todas as idades, né? Eles acabam que ficaram, então, até o CIEJA, que tem aí um objetivo de ensinar e de formar jovens adultos, ele chega até a idade adulta. A gente acabou fazendo esse percurso de ir para uma escola tradicional, que abarca, que convida crianças a estudarem, até alguns espaços que já trabalham com jovens adultos, e aí adultos de 80 e poucos anos que depois retornaram para a escola. O nosso filtro para que isso fosse organizado de alguma maneira foi de fato a diversidade. A gente percebeu que a gente precisaria olhar pela diversidade, e era de fato a diversidade que nos
interessava para entender e para não focar só numa coisa, porque a gente não dava conta de ficar só num público. Então a diversidade ela acabou ajudando a gente a criar esse filtro de pesquisa e a responder a educação para todos esses diferentes públicos. Então, Camila, tinha uma outra questão que relaciona um pouco também a nossa preocupação com a escola, o pensamento antroposófico e a pedagogia valórica, com o ensino tradicional. E daí sai uma questão que é, como que você vê, quais são os desafios que você percebe na educação pública, até para a gente pensar depois na relação com a pedagogia. Eu acho essa pergunta super complexa, né? E ainda mais não sendo uma educadora, ou talvez tendo a minha vivência, a minha experiência dentro da escola pública, eu sempre fico meio receosa de respondê-la, mas eu vou responder pela perspectiva do coletivo. Então, assim, acho que o coletivo, ele trouxe, né, a função dele, eu sinto que a função do coletivo é de inspirar as pessoas, né, inspirar com uma nova possibilidade de educação, né? E assim, uma das coisas que a gente escutou muito ao longo da nossa jornada foi essa pergunta de como que a gente pode escalonar, né, cada uma dessas práticas estudadas para que elas se tornem públicas. E eu confesso que, assim, para mim, então, assim, um dos grandes desafios é essa questão de escalonar ou pensar essa educação para uma grande massa versus preservar a identidade de cada espaço de aprendizagem. Essa, para mim, esse é um grande desafio. Como é que a gente mantém essa personalidade, né, esse caráter extremamente pessoal de cada escola, dado que eu acredito que cada espaço de ensino é, de fato, um organismo vivo, né? Ele tem as suas particularidades, ele tem a sua gestão, ele tem as suas pessoas, ele tem as suas relações, e eu acho que isso é muito difícil de se replicar. Acho que a gente pode pensar, então, assim, vou pensar um pouco, não nos desafios, mas nas soluções, não sei se é uma solução, mas assim, acho que a gente tem que começar a brincar um pouco com os modelos e pensar, por exemplo, eu gosto de brincar muito com o termo da própria tecnologia, que é o do hardware e do software, né? A gente tem ali o corpo duro e o corpo mole. É como se essas escolas, elas tivessem que ter um corpo duro, que é a metodologia, que talvez seja, assim, essa estrutura fundante da escola, né? Quais são as premissas, então, assim, quais são os pré-requisitos necessários, e aí cada escola pudesse ter espaço para ter esse seu corpo mole, né, que é particular a ela, né, a cada uma dessas escolas. Eu acho que isso talvez a gente conseguiria criar um meio termo, né, entre, de fato, espalhar modelos, né, mais contemporâneos, mas ao mesmo tempo preservar a identidade de cada um dos espaços. Eu acho que um outro desafio que a gente tem principalmente na formação dos docentes, né? Porque a gente está vivendo um mundo que tem muita coisa mudando. Então, eu acho que assim, os docentes, eu acho que a gente tem que reverenciá-los profundamente, né? Eles são seres muito especiais, acho que escolheram trabalhar com educação. Ao mesmo tempo, eles estão sendo, acho que, massacrados com essa velocidade de mundo, onde tudo está mudando, né, e onde eles têm que se adaptar. Então, não só eles, mas hoje qualquer profissional precisa se atualizar, né, com esse novo mundo. E esse docente, ele tem que usar teorias, né, que já estão postas há muito tempo, e metodologias, e maneiras de passar esse ensino que estão extremamente cristalizadas para um público que já não é mais aquele, né, que era o público para quem se criou aquelas teorias e aquelas metodologias todas. Então, eu acho que eles têm que, a gente precisa olhar para esses docentes com muito cuidado, ajudá-los a se inserirem nesse novo modelo de aprendizagem. Eu acho que a gente pode começar a entendê-los não só, então assim, eu não acredito que esse professor ele é um ser, um receptáculo dessa informação, um único ser sabedor dessa informação, ele está verticalizado e o aluno está ali embaixo. Não acredito mais nesse modelo, acho que ele está também no processo de aprendizagem e ele precisa se permitir esse espaço de aprendizagem, que é algo que eu acho que os
O ensino mais tradicional, ele não computa, né, no seu cálculo cotidiano, né? Então, como é que a gente pensa que esse professor ele também está aprendendo cada vez a ser um novo professor, ou a ser um novo mediador de informação, ou um facilitador, enfim, seja qual for o nome dele, ele precisa... A gente tem que cuidar disso. E eu acho que isso não é uma responsabilidade só do professor. Eu acho que isso é uma responsabilidade de toda a comunidade de aprendizagem. Né? Então, da mesma maneira que o diretor ele também precisa se atualizar, né? Se reformular, pensando qual é o papel, a função de fato do diretor, ou do gestor, ou do professor, e o aluno assim por diante também. Ele também precisa entender qual é a nova postura dele, né? Porque a partir do momento, eu acho que essa visão que eu trago ela é um pouco sistêmica, né? A partir do momento que esse professor ele deixa de mandar, ele começa a se corresponsabilizar junto com o aluno por aquele processo de aprendizagem. Então ele deixa de ser um mandante, o aluno deixa de ser o obediente ou não, para que os dois aprendam juntos ou os dois construam juntos. Então se torna uma outra relação, uma outra dimensão de aprendizado. Eu acho que esse é um outro, né, grande desafio que a gente precisa trabalhar agora na contemporaneidade. Que acaba falando também da questão do tempo, o tempo em vários sentidos, né? Porque você tem o tempo, o longo tempo, né, ao longo dos anos de estudo, mas tem o tempo desse professor que não tem tempo, por causa da estrutura toda massacrante de carga horária e tudo isso, de fórmulas e modelos que estão cristalizados, como você falou, e que ele também não tem tempo para sair disso, né, para ir poder olhar para outra coisa. Exatamente, e quando você fala do tempo, eu fico pensando numa questão que é provavelmente, né, o grande provocador de estudo, que é essa era digital, né, então assim, esse mundo digital, que eu acho que assim, tem uma questão aí, que é o que de fato o professor precisa ensinar para o aluno a partir do momento que eu tenho um arcabouço gigantesco de informação disponibilizado nessa plataforma digital. Então assim, não estou de maneira alguma substituindo o professor como esse mediador de aprendizagem, mas eu estou questionando mesmo, assim, qual é o papel dele, né? Porque a gente sabe que hoje esse jovem, essa criança, esse adulto, né? Todos nós, a gente vai buscar informação nessa plataforma digital, né? Então a informação, ela antes estava restrita a alguns espaços, e hoje a gente fala que a gente está passando por um momento onde a gente está saindo da propriedade para dar espaço ao acesso, né? A acessibilidade. Então, a acessibilidade hoje ela está disponível a muitas pessoas, né? Eu sei que o Brasil é gigantesco, que a gente ainda tem aí uma desigualdade que a gente não pode desconsiderar, né? Mas eu acho que são realidades que cada vez mais elas vão bater na nossa porta e a gente precisa ir fazendo e aprendendo junto, né? E eu brinco que a gente está vivendo essa era beta, né? Quando a gente vai lá no Google, tem sempre ali a palavrinha beta do lado que ela está sendo testada. E falam alguns estudiosos, né, enfim, especialistas falam que a gente está vivendo e que a gente vai viver eternamente no modelo beta. O que significa que a gente vai viver eternamente no processo de aprendizagem. Já não tem nada mais fixo e consolidado. A gente vai precisar se colocar como esse ser em transformação e eternamente em aprendizagem. E se não deu certo, como é que a gente abarca o erro e aí a gente já devolve com um acerto, com uma nova possibilidade, até que a coisa vá se formando de uma maneira mais coesa, sabe? E essa agilidade, eu acho ela extremamente desafiadora em sistemas muito grandes e inchados. Então eu fico pensando também como é que isso vai acontecer, né, no espaço público. Eu acho que uma solução é de fato a gente começar a pensar em pequenos núcleos, né, que proporcionam essa aprendizagem, mas enfim, eu estou assim devaneando aqui, eu estou colocando minhas ideias, sabe, assim, de maneira alguma me sinto proprietária para falar de fato qual é a solução dessa grande complexidade. Né? Eu até pensei também nessa questão da rede pública, por causa das escolas que vocês colocam no projeto, no Volta ao Mundo, né? 3 escolas, onde né, tem 2 escolas, as 2 são em São Paulo, se não me engano, né? E são públicas, e ali vocês viram modelos ou um outro olhar.
tem 3 escolas públicas, interessante porque, na verdade, tem uma escola pública que é a Amorim Lima, em São Paulo, tem uma que é uma rede na Argentina, né, que são as escolas experimentais, iniciada por pais, então é bem interessante, e a outra que é o Quest to Learn, que é uma escola pública nos Estados Unidos, em Nova York. Cada uma tem seu formato, então assim, a Amorim Lima, ela se inspirou muito na Escola da Ponte, né, do Zé Pacheco e tudo mais. Então ela conseguiu, como espaço público, ela já conseguiu transcender e romper com algumas premissas e, por exemplo, criar um grande salão, né, colocar algumas séries para estudarem juntas. Ela criou um pouco o formato de aprendizagem, então ela tem os roteiros de aprendizagem, que é super interessante. A Quest to Learn, como escola pública, ela criou toda uma metodologia de jogos, né, de quests, dos desafios, e aí as crianças, elas aprendem via jogos. Extremamente interessante, assim, tanto os online como o presencial, então não é uma coisa super digital, eles fazem desafios, né, eles têm lá uma equipe multidisciplinar trabalhando junto, e eles vão fazendo os desafios, e é assim que eles contemplam as matérias que já são integradas. E as escolas experimentais, ela foi uma escola, né, uma rede hoje de escola, mas ela começou por pais insatisfeitos com a escola e que propõe toda uma questão da contemplação, da meditação, da escuta, da arte, do silêncio, né? Então, assim, interessante como essas 3, né, por um outro lado, né, eu até aqui colocando os grandes desafios, né, desse espaço de escola pública, mas esses são 3 modelos distintos que deram certo numa iniciativa pública, né? Então isso eu acho que isso é super positivo. Né? Gera uma esperança. Mas isso que eu falo, né? A gente fica já mais esperançoso, tem caminhos. Se tem isso, eu acho que sempre tem caminho. Então, finalizando, estamos hoje com a Camila Pisa, mediadora, psicóloga e cofundadora do Coletivo Educação. Eu queria te agradecer muito por você ter vindo e por você ter também topado fazer esse bate-papo com a gente. E queria te convidar para fazer uma última fala do que você acha importante, algo que ficou de fora da nossa conversa. Eu que agradeço. É muito bom poder compartilhar um pouco do saber e aprender com vocês também. Eu acho que o que eu fiquei pensando agora nesse final é a importância do processo das coisas, né? E eu falo isso porque eu nunca imaginava que esse coletivo e essa jornada toda, ela seria uma 14ª escola para mim, né? Então eu acho que tem o exercício do fazer, né? Talvez um ponto que eu acho muito importante para vocês como grupo, né, que querem criar alguma coisa, é não ter medo do fazer, entender que o saber ele aparece no fazer, né? Essa prática mesmo de permitir o erro, assim, uma coisa que para mim foi muito libertadora, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive com o coletivo, que é assim, aceitar o erro, sabe, como parte do processo e questionar de fato o que é o erro, né? Porque muitas vezes o erro é aprendizagem, então ele não é erro na verdade, né? Ele é uma aprendizagem que te acumula para um outro caminho, para uma outra direção. Então, sair logo para o fazer. A gente foi desafiado a fazer mesmo logo, muito até talvez antes daquele pensar que o pensar estar contemplado na sua totalidade. Então, vão colocar a mão na massa, sabe? Assim, pratiquem pequenos núcleos onde vocês já podem ir iniciando as coisas, colocando em prática o que já está pronto, sabe? Tem um conceito de startups, né? Que é esse do MVP, que é o Minimum Viable Product. Então, assim, qual é o produto mínimo viável que nós já temos para que isso aconteça? E aí eu nem percebia na época que isso era meio que um movimento nessa cultura mais ágil que a gente chama, né? Então façam isso, porque é a partir das aprendizagens, né, que vocês vão corrigindo e vão dando corpo para que o projeto aconteça. Essa é uma das coisas que eu aprendi para mim, para a vida, sabe? Muito legal, porque no fundo eu fico pensando, nós estamos aqui por causa disso, talvez.
A gente foi fazendo, e tem falado muito isso. Nós estamos planejando e realizando, planejando e realizando. Ai, que legal. Não tem o tempo, você planeja, daqui, né? A gente realmente está... mas é muito bom ouvir isso de maneira clara, até porque a gente cometeu vários erros já, né? E é isso, a gente agora tem que avaliar se é conceito ou se é erro mesmo. Qual é o detalhe? Muito legal. Mas obrigada, que bom. Obrigado.